falando agora há pouco, na introdução do nosso programa, é uma religião sim, é uma religião indiana. E traz consigo a meditação, que é algo muito bom. Inclusive, se vocês soubessem o que é meditação de fato, a gente colocaria isso como uma prática diária para a nossa saúde. Mas tem gente que, sei lá, por uma coisa ou outra, ou por falta de conhecimento, acaba agregando isso só como algo de religião. E não é. É saúde, é vitalidade. E aqui em João Pessoa, nós vamos conhecer mais sobre a temática do budismo, sobre meditação, sobre tudo isso, numa palestra bem bacana que vai acontecer. E para falar sobre isso, é claro, eu trouxe aqui a Jane Kelson. Vou até conversar com ela se é esse nome mesmo. Jane Kelson, que é diretora espiritual da nova tradição Kadampa no Brasil e vai falar um pouco sobre esse tema tão importante, muito delicado e que eu gosto bastante. Prazer, tudo bem? Bom dia, Sabrina. Me diga logo como é que se pronuncia o seu nome. É Gen. 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 Gen é um título. Tá. É como se fosse professor. Ah, tá. Quer dizer que não é o seu nome Não. mesmo. O Kelsan é como se fosse o meu sobrenome. Certo. E Mudita é o meu nome. Então, agora tem outra curiosidade. Gen significa o quê? Professor, vamos dizer assim, um professor emérito, alguma coisa nesse gênero. E é uma gênero. nomenclatura do budismo? É uma nomenclatura da minha tradição do budismo. Certo. Porque o budismo tem muitas tradições. Essa minha tem essa nomenclatura. Que bom, olha aí, aprendendo. E aí, é claro que a gente traz essa temática do budismo pra gente aprender ainda mais. Primeiro, eu gostaria de perguntar o que é o budismo. Explica pro pessoal aí de casa essa prática religiosa que traz consigo muito essa questão do bem-estar, do ser emocional e espiritual, que vem ganhando o mundo e que não ficou lá na Índia. A gente está vendo o retrato pelo mundo inteiro. Isso. Então me explica como é. Olha, Sabrina, o budismo nasceu em 2.650 anos atrás, no surgimento de Buda Shakyamuni, que era um homem comum e que virou um Buda. Então o budismo vem mostrar para nós que qualquer ser comum pode se transformar num Buda. Esse foi o grande ensinamento de Buda Shakyamuni. Ele era um homem chamado Siddhartha, que começou a fazer um trabalho com a sua própria mente, começou a buscar uma elevação espiritual e mental e conseguiu atingir a iluminação. Quando ele atinge a iluminação, ele passa a se chamar Buda Shakyamuni. Certo. E aí ele começou a dar ensinamentos. Imagina a Índia, 2.650 anos atrás, era um monte de povoado na selva, vamos combinar. Isso. E ele andava de um lugar para o outro, ensinando as pessoas como fazer a mesma coisa que ele já tinha feito, que era atingir a iluminação. Qual a vantagem de a gente atingir a iluminação? A gente se libertar de sofrimento. Exato, exatamente. E aí, dentro do budismo, se traz uma prática que hoje, graças a Deus, tem se espalhado como alternativa da medicina, medicina alternativa, que trata muito sobre o bem-estar emocional, físico, e que reflete para a nossa vida como um todo, que é a questão da meditação. Perfeito. Nesse caso, como é que se enquadra a meditação dentro do budismo? A meditação é fundamental no budismo, porque quando a gente diz que Buda elevou a sua mente, ele fez uma transformação mental. Quando ele faz uma transformação mental, ele só consegue fazer isso através de meditação, interiorização. Isso. Então, qual é a definição de meditação? Muitas pessoas pensam que a meditação é esvaziar a mente. Isso é impossível. Exato. Não combinar. Exato. Não é possível. Mas o que é possível, sim, é a gente familiarizar a mente com virtude. Esse é o ponto da meditação, é familiarizar a mente com virtude. Então, o que a gente faz em meditação? A gente tenta se concentrar num objeto virtuoso. Quando a gente faz isso, a gente abre um espaço mental para manter a mente virtuosa. Sim. E a gente afasta as negatividades da mente, que é onde a gente tem familiaridade. Sim. Então é isso. Exatamente. Eu pratico meditação todos os dias. Que maravilha. Então, no meu começo foi um pouco difícil, porque vem aquelas lembranças, né? E aí eu encontrei o quê? Coloca na caixinha. Ah, que Coloca legal. na caixinha. Então, quando vem uma coisa, eu tô ali no pensamento positivo, e quando vem o negativo, eu coloca na caixinha. Perfeito. E visualiza uma caixa. Perfeito. E coloca mesmo esse pensamento negativo na caixinha. Ótimo. Tem dado muito certo. Na prática do dia a dia, da meditação e com o budismo, como é que a gente pode fazer realmente, principalmente o pessoal aí de casa que está ainda, digamos, conhecendo através do nosso programa a temática, para se familiarizar, não se assustar, para realmente conseguir meditar? Existe algum passo a passo, alguma dica específica? Olha, existe.
Existe, eu vou dizer assim, a primeira coisa que eu diria é, não diga para você mesmo, eu não consigo meditar. Começa por aí, porque ninguém consegue meditar, isso não é uma característica de alguém. Ninguém consegue, porque como a nossa mente é muito agitada, é difícil fazer essa concentração. Mas depois que a gente aprende a fazer isso, a gente não larga mais, porque a gente entende o benefício disso. Exato. Então, o primeiro passo é não diga para você mesma ou para você mesmo que você não pode meditar. Tenta. E eu diria que o primeiro passo para a gente conseguir fazer meditação é fazer meditação respiratória, que é uma meditação muito simples, onde a gente se concentra na nossa inspiração e na nossa expiração. Exato. Tenta manter, você ponha toda a tua atenção na ponta do seu nariz e tenta por 5 minutos por dia, não precisa ser mais que isso. Até 1 minuto se você conseguir. Tenta manter essa atenção nesse ponto. E aí você vai conseguindo ver que você tem controle mental, porque o importante da meditação é você levar a mente para onde você quer que ela vá. E não ela ir para onde ela quer ir, que é aquilo que você estava falando. Isso, porque vem, né? Vem aleatoriamente aquele pensamento. Exato. Eu sei que tem a meditação guiada, né? Que a gente consegue encontrar quando você não sabe como começar, você consegue encontrar na internet e em alguns sites, você consegue encontrar a meditação guiada, que na meditação do budismo, por exemplo, vocês acabam guiando quem está ali também, fazendo né, a prática. Eu quero saber sobre isso, eu tenho muita curiosidade de saber como é a meditação guiada. A meditação guiada, então vamos pensar. Eu falei que na questão da meditação respiratória, o objeto, a gente chama de objeto, aquilo onde a gente vai se concentrar. Então, na meditação respiratória, o objeto é a nossa própria inspiração e expiração, que é uma coisa bem densa e fácil de a gente se concentrar. Sim. Vamos dizer fácil, não, é mais fácil. Quando a gente guia uma meditação, antes de tudo, a gente tem que entender o propósito daquela meditação que a gente vai fazer. Então, vamos pensar, a gente vai meditar na preciosidade da nossa vida humana. A gente tem que saber por que a gente vai meditar nesse ponto. Por que nós vamos pensar sobre isso? Por que nós vamos manter a nossa atenção focada nisso? Compreendendo isso, a gente entende o benefício de fazer essa meditação. Exato. Algumas pessoas, por exemplo, estão prestes a receber uma notícia, estão ansiosas. Aí pratica a meditação para ter mais calmaria, para ver se aquilo ali flui de maneira mais leve ao receber aquela notícia que você não sabe se é positiva ou se é negativa. Então, tem uma forma de como você focar no objetivo da sua meditação. Exato. Tem métodos, tem muitos métodos. Então, o professor, para fazer esse guia, como você fala, a gente põe a pessoa entra tem uma postura certa para a gente meditar. Isso é importante dizer. É verdade. Né? Que a gente tem que manter a nossa coluna ereta. Porque a gente precisa deixar com que os ventos internos fluam o mais livremente possível. Então a gente mantém a postura ereta, alinha ombros. A gente não precisa fechar os olhos, mas eles têm que estar com a pálpebra mais fechada, tudo com suavidade. A nossa postura sempre tem que ser firme, mas não tensa. E a gente coloca, na nossa tradição, a gente coloca as mãos assim, que significa o método sobre a sabedoria. Cruzando as pernas. Gente, eu vou inovar aqui, vamos lá, vamos ver se eu consigo. Aqui, porque eu tô de salto, né? Mas olha só. Isso, perfeito. Né? Isso é uma postura. Aqui é o budismo. Isso, exato. Apoia. Isso, exatamente. Muito bom. Eu faço assim. Prato de yoga. Isso é um gesto de yoga. No nosso é assim, porque a gente tá dizendo eu uso o método, com a minha sabedoria, eu uso o método. Isso é o gesto, é o que significa esse gesto. E aí vai a respiração. E aí você primeiro começa fazendo a tua respiração e tentando se concentrar na respiração. Aí o professor vai guiar, vai dizer, olha, nós vamos meditar, estou usando o exemplo da preciosidade da vida humana. A gente vai tentar lembrar que a nossa vida é muito rara, que não é fácil a gente renascer como um ser humano, que a gente precisa usar a nossa vida humana para o nosso desenvolvimento espiritual. Exatamente. E aí, por quê? Porque com esse desenvolvimento espiritual, que era o que você estava falando um pouquinho antes, a gente está criando causas para a gente ter uma vida melhor depois desta vida. A gente começa a criar causas para uma melhoria futura.
E essa melhoria futura não acontece só no futuro, já acontece agora também. A gente está numa preparação para o futuro. E o futuro não é o plano terreno, é o plano espiritual. Exato. As pessoas precisam falar sobre isso, as pessoas precisam conversar sobre isso. Porque tem várias formas, Deus, a divindade, seja lá o nome que vocês queiram chamar, que isso não se trata de religião, isso se trata de espiritualidade. E é importante as pessoas entenderem que o nome espiritualidade não vem da prática espiritismo. Não vem. Que é uma religião. Exato. Certo? Espiritualidade é o que nós somos. Nós somos seres espirituais. Perfeito, Sabrina. E a gente ganhou um corpo terreno para este plano. Perfeito. Significa que tem outro plano para o qual a gente vai. Isso aqui tem uma data limite para acontecer. Tem. Após essa data, a gente vai para a eternidade. Vai. Perfeito, exatamente. Não é verdade? É. Então, isso aí, tanto o budismo como outras práticas e que vocês trazem esses ensinamentos para a gente melhorar de vida, são bênçãos. Isso. A gente precisa entender que são bênçãos. Sabrina, que não é, isso é criatividade, isso é criação humana. Não, não. São bênçãos. Exato. Nós somos seres inteligentes, Deus nos dá esse dom para que a gente possa fornecer isso para outras pessoas. E eu acho inadmissível a gente não passar esse conhecimento. Do que adianta você estar aqui nesse plano cheio de conhecimento se você não consegue passar para um outro semelhante? Claro, exato. Né? É isso mesmo, perfeito. E isso é o dom da vida, é para isso que nós estamos aqui, para compartilhar o que conhecemos. Perfeito, Sabrina, exatamente isso. A gente precisa ajudar o outro. Esse é o maior dom que a gente pode ter, a maior dádiva que a gente pode fazer. A nossa vida serve para beneficiar os outros. Exato. E a prática do budismo, ela traz muito isso. Vocês falam sobre longevidade. E muita gente, até sem muito conhecimento, eu vou dizer assim, acaba dizendo assim, por que esse pessoal que pratica budismo vive mais de 100 anos? Vive 102 anos, 103, 104, 110 anos. E aí vocês têm realmente, dentro de vocês, algo voltado à longevidade. Qual é o segredo? O segredo, eu acho, é que a gente tenta manter a nossa mente feliz. A nossa mente fica mais serena. E quando a nossa mente fica mais serena, o nosso estado de saúde melhora brutalmente. A gente vive bem, apesar de todas as intercorrências da vida. Este é o ponto, porque a gente acaba sabendo lidar com as intercorrências como situações que são desafios para que a gente continue a nossa evolução. Exato, somos seres em planejamento evolutivo, né? E aí, nesse processo de evolução, a gente precisa entender o porquê estamos aqui, para que estamos aqui. E aí vem aquela historinha do karma. O que significa, de fato, o karma? Algumas coisas que a gente acaba repetindo, não sabe porque um ciclo tenta ser encerrado, mas o outro que começa é parecido com esse. O que é que vem essa história do karma? Me explica um pouquinho, isso no budismo. Olha, Sabrina, de um jeito bem resumido. Primeiro, a gente precisa compreender uma única coisa, que karma não é algo predestinado, não estava escrito nas estrelas e eu tenho que seguir. Isso. Karma, literalmente, a tradução dessa palavra, que é uma palavra sânscrita, é ação. Karma significa ação. Então, se você pensar, o meu karma, tenta pensar, minha ação. Na hora que você puser essa palavra para o português, você vai começar a compreender melhor o que é karma. Isso. Então, karma é ação. O que significa isso? Que toda ação que nós fazemos deixa uma potencialidade na nossa mente. Sim. Ações positivas deixam potencialidades positivas. Ações negativas deixam potencialidades negativas. Essas potencialidades, quando amadurecem como efeito, como manifestação, quando elas se manifestam, elas se manifestam na sua qualidade, da sua natureza. Que você mais potencializa. Exato. Então, se uma potencialidade positiva amadurece uma situação de felicidade, alegria. Se uma potencialidade negativa amadurece sofrimento, problema. Isso é karma. Se a gente compreende isso basicamente, a gente vai ver que a gente tem como interferir no nosso karma. Então, na dependência daquilo que a gente guarda na nossa mente como potencial, é o que a gente vai experienciar no futuro. Exatamente. E olha, é tão importante a gente falar sobre isso, porque isso está ligado toda essa sensação, esses sentimentos, essa falta de domínio sobre essa situação, traz doenças físicas. O nosso corpo acaba sentindo. A maioria dessas doenças, depressão, transtorno do sono, ansiedade, pânico, são trazidas por conta dessa falta de controle do nosso eu interior, que aí reflete no mundo externo. E é uma das temáticas que vocês vão trazer também na palestra. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. O que é que a gente pode aprender ainda mais sobre a prática, não só de meditação, mas do budismo
como tudo, nessa palestra que vocês vão fazer? Olha, hoje nós vamos abordar 2 temas. Karma, porque o karma, isso que eu falei, é o básico do básico do básico, né? A lei do karma é super extensa. Você falou até uma palavra que depois eu queria que você explicasse, que é a palavra sânscrita, que aí é uma linguagem, aí a gente tem que depois... Eu acho que na palestra vocês também vão falar sobre isso. Um pouquinho, um pouco. Não muito, porque é isso. Porque Buda, eu vou falar rapidamente, Buda era indiano e naquela época se falava e escrevia sânscrito. Isso. Então todos os ensinamentos de Buda foram dados em sânscrito. Exato. Algumas palavras se mantiveram, como karma, dharma, Buda, até Buda, a palavra Buda é uma palavra sânscrita. E tem os mantras que geralmente são, os mantras são... Os mantras que inclusive eu utilizo para fazer meditação, acho muito bom. Eu sei que tem outras formas da gente fazer, da gente utilizar alguma música que reflete os sons da natureza, os sons dos animais, da água. Mas eu gosto muito dos mantras, porque fica repetitivo aquele som e a gente sente que aquele som, aquela palavra, ela tem uma energia muito positiva de volta. Sabrina, o mantra é a essência da deidade, por isso você sente isso. Ele é a deidade. É a linguagem da divindade. Então por isso que você sente isso. E esses sons da natureza, isso já são mais densos que nem a nossa respiração. Então entre meditar numa coisa que é uma coisa de fora, externa, é melhor você meditar numa coisa que é interna. Isso. Então por isso que o mantra tem mais poder. O mantra tem muito mais poder. Exato. E então hoje a gente vai abordar um pouco sobre essa lei do karma, que é bem extensa, para a gente compreender que ação reflete nesse efeito e qual não reflete nesse efeito, explicar os vários tipos de decorrência de uma ação, né, de tudo que acontece, porque ela tem ambiental, tem a tendência similar à causa e alguns outros aspectos. É uma lei bem extensa, a gente vai estudando, se aprofundando. E tudo isso vai estar na palestra? Vai estar na palestra. Como é que a gente faz para participar? O horário, onde compra ali o ingresso? Eu queria que você pode comprar o ingresso exatamente no lugar, no lugar lá onde é, né? Portal do Sol, onde a gente vai estar. E ela... O que mais você queria saber? Não sei. Valores, se já pode falar nos valores? Ô, Luiz, qual é o valor? R$30 por pessoa. R$30, pode comprar lá mesmo no local. Pode comprar. Onde vai ser o local? Na Múcio Leal Vanderlei, 150, Portal do Sol. Certo, tá? Vai ser tá aí lá. O endereço. Tá aí o endereço. Isso, para o pessoal acompanhar. Começa hoje, é isso? Começa e acaba hoje, que amanhã eu já vou embora. Eu tô vindo aqui só trazer alguma coisa rápida. Ah, tá. Então quer dizer, daqui a pouco já tem palestra. Já tem, agora às 16 horas é a primeira palestra, que a gente vai falar sobre o karma. E às 19h30 é uma coisa muito bonita, que é como a gente inicia nesse caminho espiritual. O que é fundamental para a gente continuar nesse caminho, ou começar esse caminho. Isso. Que é a gente lembrar que a gente não é sozinho, que a gente não é uma ilha, que é melhor a gente se entender como uma célula no vasto corpo da vida e que a gente precisa considerar o outro acima de tudo. Ai, que bom, que bonito. É bem bonito. Olha, por mim, você já sentiu aqui, né? Que eu já passo o dia mesmo. falando sobre isso. Eu vou adorar se você for, vai ser maravilhoso. Com certeza, eu gosto muito. Vou até lhe revelar, eu sou instrutora de Theta Healing. Ah, que olha aí, pronto, ela já se revelou. Depois eu vou contar aqui pra vocês o que é Theta Healing. Maravilha. Mas sou instrutora, me formei tem 3 anos e meio e, na verdade, eu fui procurar melhorar uma condição minha, né? Sim. Que eu sou muito ansiosa, aquela coisa toda. E viram pelo meu jeito de ser e um pouco do conhecimento da questão, a minha mentora disse, não, você deveria fazer e ser instrutora pra ajudar outras pessoas. E assim eu fiz. Perfeito. Fui procurar ajuda e acabei me tornando instrutora pra ajudar outras pessoas. Exato. E então, é uma delícia então já isso. tem uma veia voltada para essa questão e gosto muito e me sinto muito bem. Com isso eu me tratei de várias outras doenças, muitas doenças mesmo. Sabrina, quando a gente considera o outro, a gente melhora. Verdade, verdade. Olha, foi um prazer imenso te receber. Quero lhe dar um abraço. Eu também quero compartilhar aqui essa energia. Muito obrigada. Muito obrigada, Sabrina. Te encontro à tarde. Sim, tá estarei bom? lá, viu? Muito estarei bom. lá. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço, viu? Obrigada. Gente, que tchau, coisa boa, gente. que bacana, tchau, então. Que bate-papo maravilhoso, né? Agora eu vou a um pequeno intervalo comercial, vou me organizar por aqui, porque tem muita coisa boa no nosso programa para você aprender, melhorar a sua vida, autoestima. Olha, bate-papo aqui é hoje, várias coisas, principalmente para você que é homem. Tá pensando que o programa hoje é só voltado para mulher? Não, não é não. Hoje a gente vai falar também sobre o Novembro Azul. Começou, homens, vamos se cuidar, vamos se tratar. Daqui a pouco eu trago esse tema para vocês, então não sai daí que eu volto já já.